Monster, a obra-prima de Naoki Urasawa, eu acho que é essa a pronúncia. Eu acredito que Monster é um dos animes mais conhecidos que existem. Eu coloco na mesma prateleira que Code Geass, talvez Full Metal, Evangelion, porém, esses animes são considerados como os animes cool, sabe? Sei lá, animes para intelectuais e esse tipo de coisa. Mas eu assisti, ele é um anime antigo, então possivelmente esse vídeo pode ter leves spoilers. Mas como já é muito antigo e ele é bem conhecido, provavelmente você já sabe. Porém, eu vou tentar repassar aqui o que eu achei do anime, meio que como primeiras impressões. Então, bora lá. Então, Monster. A primeira impressão que eu tive dele é que ele é um anime bem real. Fala sobre um médico, um cirurgião, que ele é especialista em cirurgia no cérebro. Ele é muito recomendado e reconhecido, tanto na academia quanto no próprio hospital. E dentro daquele hospital a gente vê toda a questão política, sabe? Da, entre aspas, mamata que tem em cargos públicos, sabe? Na questão de desvio de dinheiro, de priorizar aquele paciente que tem mais renome, que é mais conhecido, principalmente quando a gente está falando de entidades públicas e políticas. E logo nos primeiros episódios a gente vê isso, sabe? Desse médico que ele é super humano, super respeitado, tendo que deixar um pouco de lado a sua humanidade para lidar com a questão dos negócios. E isso vai diretamente em confronto com a ética, mas também com a questão da carreira. É muito fácil, tipo, mesmo eu não sendo da área da enfermagem, é muito fácil de você relacionar isso, porque minha irmã é enfermeira. Então eu sempre ouvi esse tipo de história. Então esse ponto de Monster já, sabe, me fez ficar bastante curioso. Outra coisa sobre o anime é que ele é lento. Ele tem 54 episódios. Porém, o autor, ele tem um domínio tão grande de tudo que ele faz que quando eu terminei o anime e durante o decorrer dos episódios, eu tive a impressão, cara, que não estava sendo lento, porque são, sabe, mini quebra-cabeças que ele vai montando ao longo do tempo que acaba tudo muito bem. O principal questionamento do anime é sobre o eu, sobre nome. E vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma descrição minha pra você. Você finge que tá anotando, mas bora lá. Você vai descrever apenas o que você tá vendo. Sei lá. Então, é negro, cabelo enrolado, os óculos, tem um bigode, tem lá seus 25 anos mais ou menos. Enfim, você tem essa característica. Mas aí, digamos que você vai ficar responsável por, sei lá, receber a encomenda de alguém com essas mesmas características que você anotou. Você vai para um ponto de encontro tal, sei lá, num shopping. Passam, sei lá, 6 caras com características muito parecidas com as minhas. Sabe, alguns mais bonitos, outros mais feios, com certeza na proporção mais bonitos que feios, mas enfim. Tem essa coisa, você vê tipo vários caras passando com as mesmas características, alguns até bem parecidos com o que foi descrito. Mas como você vai identificar que entre aquelas pessoas que estão passando, é eu, sabe, me colocando junto. Passa 5 e eu tô junto, porém eu não reconheço você, porque afinal apenas você tem as minhas características anotadas. Sabe, como você vai me reconhecer? Eu responderia a pergunta, você poderia me reconhecer pelo nome. Nosso nome, ele é nossa identificação. Nosso nome diferencia o eu do outro. Porque o outro pode ter a mesma característica visual. Mas a questão do nome é o que primeiramente nos diferencia. Então, o que eu sou se eu não tiver um nome? Eu existo
se eu não tiver um nome? Monstros tem nome? E o anime, ele tem todo esse questionamento da questão do nome e da importância disso. E falando sobre monstro, né? O título já bem sugere, é sobre um monstro. Que ele é resultado da sociedade, sabe? Da manipulação e esse monstro, ele tem forma, ele tem influência. Ele consegue seguidores e tudo em volta dele tem a ver com o nome, sabe? E ele é tão poético, cara, e acaba virando uma espiral tão grande, tão intensa, na questão, sabe, de fazer o que é certo, às vezes do que é ético também, do que, sabe, isso aqui é culpa minha ou isso aqui tinha que acontecer. Eu ajudei certa pessoa, mas sei lá, certa pessoa depois fez alguma coisa muito ruim. Eu tenho comigo que eu fiz o certo de ajudar alguém. Eu não sabia o que essa pessoa poderia se tornar. Se essa pessoa faz algo ruim, eu tenho uma parte de culpa por eu ter, às vezes, salvo aquela pessoa sem eu conhecê-la. Eu tenho alguma responsabilidade sobre ela, sobre o que acontece. Se eu não tivesse salvo ela, poderia ter evitado que tanta coisa acontecesse, mas como eu saberia que ela era aquela pessoa ou que ela poderia se tornar aquela pessoa? E, cara, no final do anime, ele tem um final aberto. As pessoas falam que é um final poético, mas eu fico na dúvida. Sabe? É um final, tipo, o interessante de finais abertos é que eles sempre abrem para discussões. Sabe? Eu acho que tudo que, sabe, não tem um final fechado tem essa coisa de permanecer por muito mais anos. Estamos aqui em 2022 ainda relembrando desse anime. Eu não sei bem a nota que eu daria para Monster. Um dos animes assim que eu gosto de colocar como referência é Parasite. Talvez eu fale por aqui. Eu gosto de colocar Parasite como uma boa referência. Eu não acho Monster tão bom quanto Parasite, porém está bem perto. Eu recomendo Monster, porém ele é o tipo de anime que você tem que estar na vibe certa para você curtir. Se você estiver muito apressado, cara, você não vai assimilar, você não vai curtir, você não vai gostar realmente do anime, sabe, da contemplação em diversos momentos que ele tem, da forma que deveria ser. Então, cara, se você tiver um tempo, possa se dedicar, que você possa, sei lá, assistir prestando atenção, cara, eu recomendo bastante Monster. Mas, enfim, e aí? Você já conhecia Monster? Cara, comenta aí sua impressão sobre o anime, ou então até o que você achou. Eu criei um Telegram e vou deixar o link aqui. Tem um Instagram também que muita gente não conhece, mas eu vou deixar o link aqui também. Então é isso, até um próximo momento, mas até lá, falou!